Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gida Trinco, esse é o 137º vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre o livro Boca do Mundo, da Dia Bárbara Nobre, um livro da Companhia das Letras de 2025. É um lançamento e eu fui, inclusive, ao lançamento do livro lá na livraria Genipapo, aqui em BH. Eu pedi autógrafo, eu fiz pergunta, eu conversei com a Dia, a gente trocou uma ideia, foi muito bacana, eu adorei. E eu também gostei muito do que ela trouxe, não só em relação ao Boca do Mundo, em relação ao livro, mas também em relação às referências dela, achei algo refrescante. E por isso eu quis furar a fila das leituras e colocar esse livro aqui agora. Eu acho que fez muito sentido também e gostei que foi nesse momento. Eu também acho que a capa me ajudou a convencer, porque eu gostei muito dessa capa. A arte é da Sofia Pinheiro. A capa tem... O título da obra, gente, é o seguinte: Transformada numa cobra, devora para depois devolver ao mundo mais beleza. Para quem lê o livro, isso vai bater tanto com o livro que é um pouco assustador. E eu acho que a obra nem foi feita para o livro, o que dá ainda mais medo, parece mais premonitório ainda. E eu também gostei muito que essa obra, para quem não tá vendo, desculpa, gente, para quem tá só ouvindo o áudio, mas eu até recomendo que você pesquise depois. Essa obra da Sofia, ela foi feita com umas tintas naturais, com urucum, com barro, e isso também combina muito com o livro, achei muito legal. E esse livro não é o primeiro livro da Dia, eu já ia falar Sofia, não é o primeiro livro da Dia, é o romance de estreia dela, mas ela publicou outros 2 livros. Ela publicou primeiro um livro sobre a Beata Maria de Araújo, esse que foi um livro que era uma tese de doutorado, que ganhou o Prêmio CAPES, um importantíssimo prêmio acadêmico, inclusive meus parabéns, e aí virou o livro depois. Ela também tem um livro de contos que se chama No Útero Não Existe Gravidade. Ele foi finalista do prêmio Mix Literário e eu também adorei o título, mas enfim, hoje vamos falar sobre o Boca do Mundo e do que se trata o livro. Ele vai contar a história de Urânia. Urânia, que é um povoado muito próspero ali no sertão nordestino. Esse povoado vai ser construído em torno da Boca do Mundo. A gente vai ter uma história de origem, a gente vai ter uma história de criação, um mito ali. É uma coisa legal, não vou dar mais spoilers em relação a isso, mas Urânia vai ser um povoado onde só nascem mulheres e vai ser um reduto em que elas se protegem, que elas vão ser a maioria ali, e que foi criado pela Abigail, que é a nossa personagem principal, talvez, no sentido de quem mais movimenta o livro, de quem mais vai estar comandando os negócios que acontecem ali. Ela, que é a nossa comandante, vai ter um braço direito, que é a Janira. A gente também vai ter a Hermínia, que é filha da Abigail. A gente vai ter a Bamila, que é neta da Abigail. A Hermínia e a Bamila, elas vão ser uranienses, elas nasceram em Urânia. Os homens são de Marte, as mulheres são de Urânia, aqui nesse livro. E a Teresa, ela vai ser a outra personagem que mais vai movimentar o livro, porque ela vai chegar. O livro começa com ela, ele se inicia com ela. É um livro que vai ter, então, primeiro uma cerimônia que a Teresa vai fazer, uma cerimônia bem dramática, assim, no melhor sentido da palavra. Vai ser uma cerimônia muito cinematográfica, assim, que vai dar um ótimo tom ao livro, eu acho que é um ótimo início de livro. E depois disso, logo em seguida, ela vai chegar em Urânia. Então a gente vai acompanhar a Teresa ali conhecendo, depois a gente vê a história de Urânia, enfim. A gente também, obviamente, vai estar vendo as histórias dessas mulheres. E o livro vai ser muito sobre mulheres e ele vai ter um tema que se destaca, que é a violência contra as mulheres. Talvez por causa desses episódios violentos, também por causa das outras coisas que essas mulheres vão viver aqui no livro, é um livro que você pode se apegar muito às personagens, e eu acho que eu me apeguei muito a Abigail. Eu acho que ela foi a personagem que mais me pegou. Eu acho que cada uma vai ter uma figurinha favorita ali dentro do livro, mas eu acredito que a Abigail foi a que eu mais gostei da teimosia dela, do amor que ela traz dentro dela. Eu senti que foi uma personagem que eu entendi ela e ela me entendia de volta, e isso foi muito bacana. Eu achei uma relação, uma simbiose ali que bateu durante o livro todo. Eu gostei muito da Abigail mesmo. Mas voltando a falar das violências que as mulheres no livro inteiro sofrem, inclusive a Abigail, acho que praticamente todas, não sei se tem alguma que não sofre nada mais pesado. O livro é muito punk, ele vai ter muitas pancadas, ele vai ter muitos gatilhos, talvez, para você. Eu não acho que isso deveria te afastar do livro, por quê? Porque algo que a própria Dia falou no dia do lançamento é que a linguagem do livro ameniza, suaviza tudo que o livro traz de conteúdo de violência. E eu fiquei muito surpreso, assim, eu falei, nossa, será que é muito difícil essa proposta da linguagem conseguir amenizar essas coisas? Mas o livro realmente vai conseguir fazer isso. Foi algo surpreendente, porque não é simples você falar de coisas traumáticas,
de violências tão pesadas de um jeito que pareça mais leve, mas aconteceu, e isso foi muito bacana. A gente vai ter no livro histórias muito parecidas às vezes, e você pode se perguntar: essas histórias se confundem? Elas são semelhantes demais? É uma coisa que fica repetitiva? E a minha resposta é não. Eu acredito que isso cria um fenômeno social ali. Existem muitas famílias, muitos casais, muitas pessoas que vão ter a mesma história, mas isso vai ter um motivo, obviamente. A gente entende que é uma coisa social, assim, uma coisa comunitária também. E a coletividade no livro é muito importante. Eu acho que isso já ficou óbvio para quem consegue interpretar texto, né, gente? Estamos falando de literatura. Mas continuando. Um jeito incrível de escrever um abuso, uma relação tóxica, eu vou ler aqui para vocês degustarem um pouco do livro, e eu vou explicar porque que eu gostei tanto desse trecho. Abre aspas. Ele quer me cozinhar em banho-maria, me engolir sem precisar mastigar. Eu gostei muito dessa descrição de uma relação abusiva, por quê? Porque às vezes a gente fala muito dos atritos que acontecem nessas relações e quanto eles vão ser desgastantes. Mas a imagem de um banho-maria para descrever algo que vai te pesando e que vai te diminuindo e que vai facilitar com que o outro te engula, eu achei incrível, achei uma imagem fantástica, e o livro vai ter várias dessas coisas para descrever as violências. Porém, essas mulheres também sonham, e talvez esse foi um dos aspectos do livro que eu mais gostei, esse aspecto onírico, meio espiritual, porque o livro vai ter partes com sonhos, partes em outros planos, às vezes, coisas que a gente nem sabe direito o que é, mas essas partes que são mais suspensas no tempo, digamos assim. E eu gostei muito, achei que me apeteceu demais, foi envolvente, eu viajei junto, eu mergulhei nesses sonhos, nesses pesadelos também. Essa mistura, esse sincretismo, esse amálgama que o livro traz, parecia muito um caldeirão, assim, é um livro meio Wicca, talvez, é um caldeirão com uma poção, assim, essa coisa meio bruxa, tem uma coisa meio um caldo grosso também, o livro tem essa coisa, tem um molho, o livro tem um molho. Nisso eu também gosto dos animais que vão surgindo no livro, eu acho que especialmente as serpentes, né, eu tô aqui com um brinco hoje, elas são as protetoras do sertão, e eu fiquei me perguntando, será que a Dia notou que ela lançou o livro no ano da serpente do horóscopo chinês? Será que ela notou essa coincidência? Eu achei muito fofo, quando eu pesquisei eu confirmei que era, e acho que ela vai ficar muito feliz se ela não notou ainda. E as várias metáforas, inclusive uma das que eu mais gostei foi uma de uma morsa que vai escalando uma parede com os dentes dela. Eu achei isso belíssimo. E eu também gostei muito de uma porta de vidro que vai sendo costurada. Eu acho que eu queria ter escrito isso, eu achei a minha cara. Gostei muito das metáforas ao longo do livro também. E nisso que o livro vai colocar a gente em suspensão, que o tempo vai ser colocado ali como algo importante, isso também vai ficar evidente por causa da estrutura do livro. Por quê? O livro vai ser dividido em 5 partes, e essas partes se chamam Futuro Passado, Tempo Findado, Tempo Onírico, Tempo Presente e Devir. Talvez os nomes tenham soado um pouco estranhos, mas faz sentido, gente. Se você para e pensa, faz sentido. E nessas partes a gente vai ver um livro muito rápido, com capítulos curtos, e essa questão do ritmo, eu acho que é uma faca de dois legumes, é uma faca de dois gumes, no sentido de que tem quem prefira que o livro realmente seja mais ágil, assim, que o livro não se demore em umas coisas, que ele realmente não fale de descrições de lugares, que ele não dê todos os detalhes assim. Eu também acho que existe um limiar ali, tem gente que parece que fala até do botão da camisa e vai falar do brilho desse botão, e às vezes não é tão interessante assim. Mas, na realidade, eu não sei se isso foi só uma questão de estilo, porque apesar de eu gostar de livros que se debrucem em outras coisas, apesar de eu ter essa tendência de gostar de livros maiores, quando eles são interessantes também, eu acho que aqui o livro inevitavelmente ficou acelerado. Eu acho que foi mais isso. Existem passagens em que muitos anos se passam muito rápido, e eu fiquei assim, eu tô achando que tá corrido. Eu não acho que é só uma questão do ritmo do livro, eu acho que tá corrido um pouco demais. Tinha horas que algumas imagens eu não conseguia formar elas na minha cabeça, porque parecia que o livro meio que estava cortando, assim. O livro parecia que estava querendo apressar as coisas, e eu tava, nossa, calma, senta, bebe água, pelo amor de Deus, você acabou de chegar, vamos conversar com calma. Eu sei que tá tudo muito acelerado hoje em dia, eu sei que essa é a tendência, a gente tem que ser produtivo, até o nosso lazer tem que ser produtivo, mas assim,
Vamos com calma. E isso na linguagem também, eu sentia que algumas frases ou complementos de frases, algumas partes delas, elas tinham umas meias informações que eu ficava muito curioso em saber o que tinha por trás de umas coisas. Eu acho que isso foi algo que me incomodou muito no livro. Eu via que ele tinha oportunidades de se expandir, eu via que existiam momentos em que o livro poderia realmente se debruçar e desdobrar umas coisas e falar com mais calma, falar mais de uma personagem, construir ela com um pouco mais de detalhe, mas ele só ia assim, e aí eu achei até engraçado porque no dia do lançamento, ela comentou de um medo dela como historiadora de estar explicando demais algumas coisas no livro, e eu acho que na verdade tendeu para o contrário. Eu sinto que o livro ele tinha umas coisas muito práticas e que realmente não é uma questão de lógica ou falta de lógica que eu tô falando, mas no sentido do livro, às vezes não mostrar uma atmosfera, não mostrar realmente tudo que ele podia mostrar, porque eu também falo isso como elogio. Eu vi muito potencial de muita coisa ser mais esmiuçada, e infelizmente não consegui enxergar isso em boa parte do livro. Mas aqui eu preciso falar sobre o vocabulário, eu preciso dar os louros à escolha, à seleção de palavras que acontece aqui, porque eu achei fantástica, eu achei realmente que enriqueceu as descrições físicas das personagens, os cabelos, os rostos, as caretas das personagens. Eu acho essa palavra tão marcante, careta. É uma coisa que, inclusive, nos dias atuais, nós vivemos numa sociedade, a gente vive em tempos em que as pessoas querem tirar as suas marcas de expressão e elas perdem a expressão junto com isso. A gente não quer mais as rugas, a gente não quer mais os vincos, a gente não quer mais as manchas, e isso vai tirando as nossas propriedades, assim, vai tirando a nossa personalidade às vezes. E eu acho que é algo que a gente deveria lutar um pouco contra às vezes. E eu também gostei muito nessa questão vocabular das descrições de movimento, e eu diria que talvez seja um forte da Dia como escritora. Mais do que a escolha das palavras ser muito boa, eu acredito que a escolha dos verbos nesse livro foi muito boa, porque os verbos de ação, de coisas que derrubavam, de coisas que atingiam, de coisas que acariciavam também. Eu gostei muito de como isso foi usado de um jeito que deu muita personalidade ao livro. O livro tem um estilo muito próprio, que é muito nordestino, mas também ele mexe com você, porque ele mexe muito e ele vai te envolvendo, ele vai te abraçando. Inclusive as cenas dos assassinatos pelos cabelos, eu achei assim, meu Deus, eu conseguia sentir as coisas entrando assim, ai, dá até, ai, que alegria. E nesse aspecto grotesco, agora que eu falei dos assassinatos, eu achei muito chique o jeito que a Hermínia, que é uma das personagens principais, o jeito que ela é descrita como uma criança que admirava a morte. Ela que olha para as carcaças, ela olha para as larvas, para os urubus ali também. Eu achei lindo, achei belíssimo. Uma apresentação de personagem que eu achei assim tocante, eu achei muito sensível. Esse jeito de olhar para a morte e para como o mundo se transforma a partir da morte. Eu achei, nossa, foi muito fundo em mim, eu achei muito, muito bonito. A Bamila, que é filha da Hermínia, também ter isso, achei uma herança muito legal. O jeito que ela encara as coisas, as vísceras, os miúdos, essa crueza, e ver uma beleza nisso, achei assim sensacional. Vi, obviamente, referências de horror latino-americanas, de autoras latinas que escrevem o horror, e que elas vão estar fazendo uma denúncia, mas também vão estar mostrando uma ambivalência humana de como a gente consegue transformar o mundo a partir dessas violências. Achei fantástico. Eu vi Temporada de Furacões, da Fernanda Melchor aqui, eu vi o Mandíbula, da Mônica Orreda, eu vi o Nossa Parte de Noite, da queridíssima Mariana Henriques, um dos livros favoritos da minha vida, um dos melhores livros que eu já li na minha vida foi Nossa Parte de Noite, e nele tem uma casa que eu também enxergo aqui, tem uma boca que eu também enxergo na Boca do Mundo, e foi muito legal porque o livro me abocanhou, foi uma coisa que realmente foi nhaque, sabe? E para finalizar esse tópico, eu preciso comentar a cena da amamentação que tá no livro, porque foi uma coisa que foi no momento em que eu escrevi nas minhas anotações. Eu estou adorando a coragem do livro, eu estou amando como você não nega as suas contradições. Eu acho que essa cena vai ficar muito na minha cabeça também, e foi muito... Nossa, é até difícil de descrever. É esse suspiro que tem muita coisa
dentro dele, assim, que me vem. Enfim, o livro acaba. Eu achei bonito o final, achei muito simbólico, eu acho que fez todo sentido. E eu curti o livro como um todo, apesar de eu ter falado dessa questão de ritmo. Eu acho que é porque o livro realmente ele pedia mais. Eu não sei, eu queria mais dele. Eu acho que é essa faca de dois legumes pro meu lado também. Eu falar que eu queria mais pode parecer uma cobrança, mas também é nesse sentido de eu querer conhecer a carreira literária da Dia. Eu acho que ela é uma autora que está chegando agora nessa coisa dos romances, mas eu acredito que ela ainda vai conseguir chegar em muitos lugares interessantes. Eu vejo muito essa oportunidade para ela e espero que ela aproveite. Espero que ela não saia disso. Espero que ela se divirta muito nesse caminho. Eu acredito que ter lido o livro enquanto eu estou passando por um momento de transformação muito significativo também foi legal, porque as personagens passam muito por isso, nessa questão das violências e dos sonhos que elas vão alimentando ali. E é muito bacana, porque tem até uma questão do corte de cabelo que eu trouxe. Me lembrou o clipe da Chappell Roan, da nova música dela, que é o The Subway. E pode colocar aí na tela, Carol, pra quem ainda não viu. Enfim, contem as suas histórias, nunca deixem de fazer isso. Esse livro me deu muita vontade de falar isso. Contem as suas histórias, escrevam os seus livros. Pelo amor de Deus, não tenham medo. Parem de ter medo, parem de ter culpa por querer viver. Entendam essas culpas e entendam como viver e crescer a partir delas. É o que eu tô fazendo e eu acho que vale muito a pena. E esse livro, enfim, não foi um arroz e feijão bem feito, eu diria que ele foi uma galinha cabidela bem feita. E pra quem leu, você vai entender. Pra quem não leu, fica a recomendação. E é isso, gente. Muito obrigado quem ficou até aqui. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Um abraço e um beijo pra vocês. Quase esqueci da cena pós-crédito, gente, mas durante o livro tem a personagem que chama Djanira. Djanira. Eu fiquei lendo o nome dela como DJ Anira, como se fosse a Anitta, tantas vezes, mas tantas vezes, que eu criei na minha cabeça a personagem DJ Anira. Eu ficava, ai meu Deus, a carreira internacional da Anitta, ela virou DJ, ela é DJ Anira. Nossa, que coisa idiota, mas eu precisava muito falar disso. Ah.